Antes de eu decidir de fazer esse vídeo, eu entrei em contato com a esposa dele, né? E ela falou com ele e ele autorizou. Eu apenas não vou identificar ele. Mas ele é um professor de história. Ele deu aula em várias universidades aqui na Europa, de vários países. Ele hoje é um construtor. Ele reforma prédios históricos, né? De governo. Ele trabalha para governo de vários países aqui na Europa, reformando prédios históricos. Aquele que se tirar um prego tem que guardar para devolver e botar no mesmo lugar. Então, esse tipo de trabalho, ele tem uma equipe grande que trabalha com ele e tal. Oi. Olá, gente bonita. Tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Se você gostar dessa casa e quiser morar aqui por alguns minutos diariamente, se inscreva, ativa o sininho. Para os moradores da casa já sabe, beijo, abraço, cheiro, tudo de bom. Bem, para começar, eu gostaria de pedir a gratidão de vocês. Comente e compartilhe, compartilhe, compartilhe. Sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada. Bem, eu recebi mais de 200 e-mails me pedindo, querendo saber, não foi nem pedindo, foi querendo saber o final daquela história do meu amigo, que foi quem me apresentou realmente o narcisismo que existe hoje, né? Então, ele é casado com uma amiga minha, uma brasileira, ele é russo, o pai dele é russo, a mãe dele é italiana, como eu já falei, e ele passou por todo tipo de tortura, inclusive ele tem um dedo que falta um pedaço, porque quando ele tinha mais ou menos 7 anos de idade, a mãe dele deu um castigo nele, e ele ficou do lado de fora. A Rússia é um país, como todo mundo sabe, muito frio, e os invernos são rigorosos. Então, ela maltratava ele, ela judiava ele. No frio, ele disse que não sabe como ele nunca morreu de frio. E também como ele não virou alcoólatra, como ele não foi para outras coisas. Então, ele encontrou um caminho em estudar. Eles moravam numa cidade pequena e ele, quando terminou high school, né? Ele teve a oportunidade, teve uma bolsa para estudar, ele se inscreveu para uma bolsa de estudo e ele ganhou, porque os pais dele não tinham condições na época de pagar a faculdade para ele. E ele foi para a capital estudar, foi quando ele se libertou. Mas quando ele voltava nas férias era realmente muita tortura. E ele tem várias cicatrizes no corpo, mas é uma pessoa totalmente traumatizada, né? E hoje ele está um pouco melhor, né? Durante um tempo, né, eu ajudei ele. Ele disse que eu ajudei, não sei. Porque realmente, na época, eu ainda não podia tratar ele. Mas eu já tinha algum tipo de experiência e a gente trocava muita conversa, conversava muito e eu fui dando umas informações assim para ele que ajudou ele. Então, quando eu tentei fazer as pazes dele com a mãe, nós fomos para a Itália, passar o Natal lá, como eu falei no vídeo. E aí, no dia... Bem, quando nós chegamos, uma pessoa que passa 20 anos sem ver seu filho, um filho que passa 20 anos sem ver sua mãe, por mais mágoa que tenha, né? A gente via nele o desejo de resolver aquela situação. Tanto é que ele foi, né? Mas ela não. Ela não tinha mudado. Em 20 anos ela não mudou absolutamente nada, segundo ele, né? Porque eu não conhecia ela antes disso. Então, uma das coisas que eu percebi, no primeiro dia que a gente chegou lá, na hora do almoço, ela disse que ia servir ele. Só que ela tem um cabelo muito grande, muito longo,
né? Tem um cabelo longo. Então, quando ela chegou por trás dele, ela foi pegar um prato que estava assim, né? Alguém tentou ajudar ela para que ela alcançasse o prato, ela falou que não. E quando ela fez isso aqui, o cabelo dela entrou, ela com o cabelo solto, o cabelo entrou no prato dele e saiu arrastando a comida assim pela mesa. Foi uma cena assim deprimente. E eu senti naquela hora que alguma coisa ruim, pior, estava por vir. Aí ela não pediu desculpa, ela simplesmente colocou o que ela queria colocar dentro do prato dele, né? Mas ela não queria colocar nada, ela não queria ajudar ele, ela não queria fazer um prato para o filho. Ela queria realmente colocar o cabelo dentro do prato dele. Ela queria fazer isso. E aí eu sempre percebi assim o tom de deboche, o tom de ofensa dela com palavras ofensivas, que eu não conheço muito o idioma italiano, mas eu entendo que ali estava havendo algum tipo de ofensa. E ele tentando aliviar aquela situação por causa da esposa dele, que estava conhecendo a mãe dele naquele dia, e ela agrediu ele várias vezes, né? Com palavras assim, sem necessidade. E sempre com aquele ar sarcástico. Então, teve um momento no dia do Natal, primeiro no almoço, eu já queria vir embora, queria deixar eles lá e vir embora. Mas aí eles falaram, não, é noite de Natal, você vai passar dentro do avião, você vai passar no aeroporto. Eu falei, não tem problema, não tem problema. E aí, na hora do almoço, ela perguntou de que país a mulher dele era. Quando ele disse que a esposa dele era brasileira. Aí eu acrescentei que eu era brasileira também. Ela falou que eu não contava, que eu não fazia parte daquela história. Tipo assim, cala a boca que você não faz parte dessa história. Eu fiquei quieta, né? Não sabia o que era que ia acontecer ali. Então, quando ele disse isso, e eu terminei de falar, ela jogou a taça de vinho que ela estava na mão no rosto dele. Ele passou a mão assim e perguntou por que ela tinha feito aquilo. Aí ela disse: Você trouxe uma prostituta para dentro da minha casa. Aí eles são casados, eles são casados. Ele namorou, ele noivou, ele foi buscar ela no Brasil. E aquilo eu fiquei chocada, eu não tinha palavras. Aí eu pedi desculpa a ele por ter tentado, né, a aproximação. Ele falou: não se preocupe. Eu sabia o que ia acontecer. Eu só queria que vocês presenciassem. Mas extremamente educado esse senhor, de uma polidez assim, sabe? Uma pessoa polida, assim, uma pessoa. Ele respirava fundo e não dizia nada a ela, ali calado. Aí tá. Ele levantou da mesa, foi pro carro, ficou lá um tempão. Ela foi atrás dele, ele não quis conversa. Eu fui lá conversar com ele, ele não quis conversa também. A gente deixou ele quieto. Aí depois ele pegou o carro, sumiu, desapareceu. Eu comecei a arrumar minhas coisas, porque eu falei, não, eu vou embora. Minha amiga falou que ia comigo, né? A esposa dele falou, não, eu também vou, deixa ele aí com a mãe dele. E aí, já tinha acontecido a história do cabelo, né? No dia anterior, no dia 24. No dia 25, na hora do almoço, aconteceu essa cena, né? Porque ele falou que a esposa era brasileira. Ela falou que toda brasileira é prostituta. Aí eu fui ajudar ela na cozinha e tentei conversar com ela. Eu falei para ela, segurei nas mãos dela, dei um beijo nela. E eu falei para ela, você precisa acabar com essa amargura. Seu filho é uma pessoa próspera, seu filho é uma pessoa de bem, uma pessoa conhecida em toda a Europa.
E ela só me olhava assim, sabe? Me fulminava assim com os olhos. Ela não me disse nada. Eu falei para ela, eu perguntei a ela, por que que a senhora fez isso? Na frente de todo mundo. A senhora humilhou seu filho na minha frente, na frente da esposa. Aí ela continuava repetindo, aquilo não é esposa, é uma vagabunda, é isso, é aquilo. E falou todo tipo de palavras que de baixo escalão que você puder imaginar. Eu falei para ela assim, a senhora está me ofendendo. Eu sei que a senhora está dentro da sua casa, mas a senhora está me ofendendo. Ela falou, você não conta, você não é brasileira. Como assim, não sou brasileira? Chegou a hora da ceia, eu já estava com minhas coisas arrumadas para ir embora. Mas ele falou, não, fique, vamos embora todos juntos. Viemos juntos, vamos embora juntos. Eu falei, eu não quero mais ficar, não tem clima, não tem como. Eu tava ali desesperada, porque eu achei que em algum momento ela ia matar a gente, sabe? Eu fiquei com receio de comer, não sabia o que ela tinha colocado na comida, eu comecei a entrar em pânico. Eu comecei a entrar em pânico. É, aí ele falou, sim, aí chegou a hora da ceia, né? Fomos para a igreja, porque italiano vai para a igreja, né, gente? Fomos para a igreja e quando voltamos, fomos ceiar. Aí foi o pior de tudo. A gente tinha levado presentes, né? Distribuímos os presentes para as pessoas que estavam lá na casa e para ela também. Ela pegou o presente dela, ela não abriu, ela fez assim, colocou para lá. E o meu presente ela abriu, o presente que eu dei ela abriu, né? E eu levei uma agenda para ela muito bonita, de marca, né? E ela abriu, agradeceu, disse que tinha gostado, que ela ia usar, mas não abriu nem da nora e nem do filho. E aí, na hora da ceia, ela levantou, foi próximo do filho, e quando ela teve a oportunidade, quando ele estava com a mão assim em cima da mesa, é por isso, gente, que eu não queria falar sobre esse assunto. Ela pegou o garfo e enfiou na mão dele. E ele foi para o hospital para ser atendido, era aquela coisa toda. Do hospital a gente passou em casa, pegamos as malas e viemos embora para Londres. E esse foi o Natal daquele ano. Então eu falei para ele, eu acho que a sua mãe tem algum problema mental, sério, uma doença. Ele falou, não tem não, ela não tem doença nenhuma. Ela é ruim, ela é má, ela é perversa. Aí ele falou, você imagina todas as torturas que eu passei até o dia que eu fui para a universidade. Ela molhava a roupa dele com água gelada. Deixava a água do lado de fora e molhava a roupa dele. Ele é filho único. Ele falou que apanhava todos os dias. Ele tinha que procurar lenha, por causa do inverno lá, que é rigoroso, né? E em uma dessas, que ele tinha 7 anos, ele saiu para procurar madeira, essas coisas, para queimar em casa, para trazer para casa. E ele não trouxe o suficiente que ela queria que ele trouxesse. E ele voltou lá várias vezes com um sapato que não era adequado para aquele frio. E ele terminou perdendo um pedaço do dedo. Quase perdeu a mão, quase perdeu a coisa toda. Então, como eu venho de uma cultura que mãe não faz mal a ninguém, que pé de galinha não mata pinto, eu fiquei horrorizada de alguém não falar com sua mãe há 20 anos. Porém, eu não conhecia esse tipo de comportamento. E aí foi que ele me disse, minha mãe é narcisista.
Eu, como narcisista, porque o narcisismo que eu conheço é esse, 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 esse. Ele falou, não. Esse tipo de esse narcisista, esse distúrbio de comportamento é esse aí. Ele acha que ela tinha muita raiva dele. Mas quando ele começou a ficar rapaz, quando ele começou a ficar adolescente, às vezes ele falou que acordava e ela estava sentada assim do lado dele. E às vezes ela assediava o filho. Uma pessoa louca. Mas ele disse que ela não é louca. E para mim ela é louca. Sabe? Tudo que ela fez nos 2 dias que nós passamos lá foi planejado. Tudo que ela fez foi planejado. Colocar o cabelo dentro do prato dele e saiu arrastando a comida assim por cima da mesa. Uma cena deprimente. Chamar a esposa dele na frente de todo mundo. Ninguém dizia nada, ninguém diz nada a ela. Ela manda e desmanda e ninguém diz nada. Ela tem 90 e poucos anos agora, mas ela continua do mesmo jeito. Ela não mudou, ela ficou pior, porque quanto mais velho fica, mais fica pior, né? Ela não depende de ninguém assim para fazer as coisas. Ela cozinha, ela arruma a casa dela, ela ajeita as coisas. Com 90 e poucos anos, ela ainda faz tudo isso, né? Ela não tem dificuldade para andar. Claro que uma pessoa com 90 e poucos anos anda mais lento, né? Mas ela não tem assim dificuldades que uma pessoa idosa que for doente tem, mas ela não, ela é saudável, ela não tem problema nenhum. Então é isso. Essa foi a história que me fez ir pesquisar e descobrir o que era narcisismo. E eu não parei mais. Agora, no dia 4 de novembro, é segunda-feira, né? Acho que é um dia de segunda-feira. Eu começo um novo curso também de CBT para narcisismo. Então, eu acho que vai ser sempre. Eu sempre vou estar estudando essas coisas de invalidação familiar. Então, ele é uma pessoa extremamente nervosa. Ele tem, assim, crises de depressão das coisas que a mãe fez. E coisas que ele falou que não podia me contar. Nem para a esposa dele ele contou muitas coisas. Contou mais coisas para mim do que para ela. Porque ele falou que ela não tinha estrutura para... É muito difícil, né? Não dá para entender como a mãe faz isso. Quando você não sabe, quando você não estuda, quando você não entende a mente humana. Eu sei que a mente humana é capaz de qualquer coisa. Eu sei que as pessoas são capazes de qualquer coisa. Depende do interesse delas e depende também do histórico, né? Do histórico. Na Rússia, as pessoas sofrem muito, porque é muito frio. Se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver condições, morar naquelas casas que não tem, que sente muito frio, é muito difícil, sabe, gente? É uma vida muito difícil. Mas ele teve sorte, ele conseguiu bolsa, ele foi estudar, ele foi para a universidade, né? História aqui o professor em geral tem reconhecimento. E daí ele achou um campo que não é muito explorado, né? Que é trabalhar com construções históricas, né? Então foi isso. Beijo no coração. Bye.